Fala pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez trazendo um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês, direto da tela do meu computador, como que vocês podem estar compartilhando um site SharePoint com usuários externos da organização e também usuários que não têm contas Microsoft. Vamos supor que você quer incluir alguém dentro do seu site que tem um e-mail Gmail. Então eu vou te mostrar aqui todo o passo a passo e também algumas configurações importantes que você tem que fazer antes disso ser possível para você. Mas antes disso, antes da gente ir para o conteúdo, eu vou pedir para você, ainda não é inscrito aqui no canal, deixe aqui sua inscrição, já deixe aqui também o seu like e um aviso importante, pessoal, aqui na descrição do vídeo tem alguns links importantes. Então, se você quiser aprender mais sobre soluções Microsoft, como Power Automate ou Power Apps, aqui na descrição do vídeo tem alguns links importantes. Então, depois de tudo isso, bora para o conteúdo. Pessoal, vamos lá então. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é que eu tenho este site aqui do SharePoint. E esse site, pessoal, ele tem um grupo do Microsoft 365 atribuído a ele. O que é esse grupo, né? Esse grupo, ele é um grupo que tem várias pessoas nesse grupo e ele te possibilita acessar algumas soluções do Microsoft 365. Por exemplo, o SharePoint, o Teams, se eu não me engano, o Planner também é possível, entre outras soluções que eu não estou lembrado agora de cabeça. Mas o foco aqui, pessoal, é a gente falar sobre o SharePoint. Então, vamos supor que você está num projeto e você precisa adicionar pessoas de fora da organização. Você quer que outras pessoas tenham acesso ao seu site para ter mais segurança ao acessar documentos ou listas, enfim, seja o que você precisar que essas pessoas acessem, beleza? E aí essas pessoas não têm uma conta Microsoft, não estão na sua organização, beleza? Então vamos lá, qual é o passo a passo para você permitir que isso aconteça? Primeiro de tudo, pessoal, vamos acessar aqui o Admin Center da Microsoft, né? Para você fazer isso, você vem nesse ícone aqui ao lado, ó, e clica aqui em Administração. Quando você fizer isso, você vai ser trazido para essa tela aqui da administração. E aí, para facilitar aqui as configurações que a gente tem que fazer, eu deixei anotado aqui no bloquinho de notas todas as configurações que a gente tem que realizar para que seja possível, né, esse compartilhamento externo. Então, primeiro de tudo, o que a gente precisa acessar é o Active Directory lá no Azure, tá? E aí, para você acessar ele, você vem aqui nesse menu lateral e acessa aqui, ó, Azure Active Directory. Você vai logar aqui com a sua conta, certo? E agora, pessoal, você vai vir aqui, ó, Azure Active Directory. Vai vir aqui, ó, em identidades externas. Quando você vir aqui em identidades externas, você vai clicar aqui depois em configurações de colaboração externa. Aqui, pessoal, nessas configurações, elas devem estar conforme está aqui na tela, tá? Então, se você tiver alguma dificuldade, dá um print aqui nessa tela e ver quais são as configurações que tem que ser feitas. Então, essa aqui é a primeira configuração. Eu vou fechar essa tela aqui para a gente não se confundir no nosso bloco de notas aqui. E agora a gente vai acessar aqui, pessoal, as configurações dos grupos do Microsoft 365. Então, aqui dentro do Admin Center, eu vou vir aqui, ó, de configurações, configurações da organização. Quando a gente clica aqui, a gente tem acesso aqui às configurações básicas, né, de diversos aplicativos que tem dentro do Microsoft 365. Então aqui, no caso, eu vou acessar as configurações dos grupos do Microsoft 365. Quando eu acesso essas configurações, pessoal, esses dois cheques aqui, tá? Eles têm que estar marcados para que a nossa solução de compartilhamento externo seja possível. Então, verifique se isso aqui está selecionado. Beleza? Vou fechar aqui. Não vou fechar essa tela. Eu vou acessar outra agora, que no caso é políticas do SharePoint. Então a gente falou sobre a configuração a ser feita lá no Active Directory no Azure. A gente falou das configurações para ser feitas aqui nos grupos do Microsoft 365. E agora a gente vai mexer, né? Vai fazer algumas configurações nas políticas especificamente do SharePoint. Então vamos lá. Para a gente acessar esse centro de administração, né, aqui no menu lateral, onde eu tinha o centro de administração aqui do Azure, eu também consigo acessar aqui o SharePoint. Então aqui eu estou nas configurações, né, do SharePoint, certo?
E aí, aqui eu vou vir nessa parte aqui de políticas, controle de acesso, aliás, compartilhamento. E aqui, pessoal, olha só, essa configuração aqui, ó, ela tem que ser feita dessa forma aqui. Ou ela está aqui nesse nível ou nesse nível aqui, certo? Eu recomendo que você deixe aqui nesse nível, dessa forma aqui. Essa é a configuração que você vai fazer aqui nas políticas do SharePoint. Nada mais que isso. Agora, pessoal, algumas considerações que eu tenho que falar aqui para vocês. Para que vocês possam acessar todos esses centros de administração, para que vocês tenham a possibilidade de fazer essas configurações que a gente fez aqui no vídeo, vocês precisam ter o acesso de administrador na sua organização. Se você não tiver, se é outra pessoa que é responsável por isso, você direciona essa pessoa a fazer isso ou pede para que ela te dê acesso para que você faça todas essas configurações aqui, tá? Para que você confirme todas elas. E uma última configuração que eu coloquei aqui, pessoal, é utilize um grupo do Microsoft 365. Algo muito importante que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Vou fechar essa tela aqui. Na verdade, não. Vou acessar lá de novo. Vou mostrar aqui para vocês que eu tenho alguns sites ativos. O site que eu tenho aqui, que eu estava mostrando para vocês, é esse DMM Solutions. E no centro de administração eu consigo encontrar ele aqui, ó. Se eu vier aqui, pessoal, e ver algumas características dele, né? Ele tem um modelo de site de equipe. Foi criado aqui dia 9/9/2021. E aqui, olha só, grupo do Microsoft 365. Eu tenho um grupo do Microsoft 365 atribuído a esse site do SharePoint. Toda vez que a gente vai criar um site do SharePoint, na configuração é perguntado para a gente se a gente quer atribuir, quer criar um grupo do Microsoft 365 junto com aquele site. Para que essa solução funcione aqui, pessoal, eu recomendo muito que você crie um grupo do Microsoft 365 junto com o site, tá? Porque toda essa configuração aqui é voltada exatamente para os grupos do Microsoft 365. Então, muita atenção com isso aqui. Se vocês perceberem, olha só, eu tenho sites aqui que não tem grupos atribuídos. Então, essa solução pode não dar certo, tá? Beleza, então vamos lá. Agora que a gente tem essa configuração feita aqui, vamos aqui para o site, né? Vou mostrar algumas coisas importantes aqui para vocês. Primeiramente, eu vou acessar aqui as configurações do site e vir aqui em permissões. Depois eu vou clicar aqui em permissões avançadas. Vou mostrar uma coisa importante aqui para vocês. Olha só. Eu já tenho aqui alguns grupos. Por que tem esses grupos, tá? Porque eu apliquei um modelo de site aqui, nesse site especificamente, e ele criou vários outros grupos. Mas quando você cria um site SharePoint, ele vem com 3 grupos prontos, tá? 3 grupos padrão. E se você cria, juntamente com esse site, um grupo do Microsoft 365, note que são grupos diferentes, tá? Grupos do Microsoft 365 e grupos do SharePoint. Grupos do SharePoint a gente está mexendo aqui especificamente, tá? Ele vem com esses 3 grupos padrão aqui, ó. Proprietários do site. Quer dizer o quê? São pessoas que têm acesso mais privilegiado ao site, né? Que tem controle total. Se você perceber que o nível de permissão está controle total. Tem aqui os visitantes. Esse é outro grupo padrão do site, tá? E tem aqui, pessoal, os membros. Olha só, membros de DMM Solutions. Beleza? Se eu acessar aqui esse grupo de membros, dentro do grupo de membros, eu tenho os membros do grupo do Microsoft 365. Então, dentro de um grupo, eu tenho outro grupo. E aí, quando a gente adiciona um usuário externo, ele vai vir direto para esse grupo aqui. Ou seja, ele vai ter acesso direto ao site, tá? E aí, uma atenção para você que talvez não queira dar esse nível de permissão tão alto aqui para as pessoas que estão entrando no site, tá? Você pode configurar isso aqui da forma que você quiser, mas só se lembrem que os membros, por padrão, ele vem aqui com um nível de acesso de edição. Esse aqui é um nível muito alto, tá? Que permite fazer muitas coisas dentro do site. Então, muita atenção com isso aqui. Talvez você queira que a pessoa tenha apenas acesso de colaboração ou apenas de leitura. Então, fica a seu critério esse tipo de configuração aqui. Agora, para finalizar, a gente vai finalmente para a parte onde a gente configura o acesso da pessoa, né? Que vai acessar o site externamente. Então, beleza. Se eu vier aqui, pessoal, tenho aqui, ó, bem no cantinho aqui superior à direita, eu tenho esse ícone aqui de usuário e tenho
mostrando para mim que tem apenas um membro nesse site, que sou eu, tá? O meu usuário aqui, Daniel Moraes. Agora, o que eu quero fazer? Eu tenho um Gmail aqui, tá? E eu quero dar acesso a esse Gmail, a esse e-mail aqui, lá no meu site, certo? Como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou clicar aqui, naquele íconezinho, vou clicar aqui em adicionar membros. Ele me fala o seguinte, ó, se eu quisesse adicionar alguém da minha organização, eu simplesmente poderia vir aqui nessa caixinha, ó, e começar a escrever o nome de algum usuário que eu tenho dentro da minha organização, tá? No caso aqui, essa pessoa que eu quero adicionar não é da minha organização, e aí ele avisa o seguinte, ó, adicione membros a este grupo. Para adicionar convidados externos, vá para o Outlook e convidar outras pessoas. Então vamos clicar aqui nesse link do Outlook, porque é por lá que a gente consegue ter esse acesso, tá? Então vou acessar aqui o Outlook. E aqui no Outlook, pessoal, tem uma seção específica para a gente tratar essa parte de membros de grupos, né? Olha só, eu estou aqui nas configurações do grupo do meu site aqui, do DMM Solutions. E se eu vier aqui em membros, eu tenho apenas um membro por enquanto. Agora eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui em adicionar membros. Vou adicionar aqui o meu e-mail. E-mail adicionado, pessoal. Vou clicar aqui agora em adicionar e beleza. O membro foi adicionado aqui. O que tem que acontecer agora, pessoal? Geralmente o que acontece, mas eu já vi casos que talvez possa não acontecer, tá? Quando você adiciona um membro aqui, é enviado para esse e-mail um e-mail de convite, né? Falando que ele foi adicionado a um grupo do Microsoft 365 e que ele vai ter acesso ali a algumas ferramentas. Então vamos lá no Gmail conferir se eu recebi esse e-mail, tá? Pode ser que você não receba. Caso o convidado, né, o usuário externo não receba, você pode simplesmente passar o link do site para ele, tá? Para que ele possa fazer o acesso direto. Então vai aparecer a tela de login para ele, ele vai colocar o e-mail dele. Quando ele tentar logar, a Microsoft vai enviar um código de verificação para essa pessoa, ele simplesmente pega o código, coloca na tela de login e acessa o site, tá? Mas vamos ver aqui se eu recebi esse e-mail. Olha só, pessoal, aqui no meu caso eu consegui receber, tá? Então tá aqui, veio certinho para mim. Ele fala o seguinte, ó, Daniel Moraes te adicionou ao grupo do DMM Solutions. Então aqui ele vai falar algumas coisas, no que eu tenho acesso, enfim. O mais importante está aqui, ó. Go to SharePoint. Descubra documentos e fotos, compartilhe no grupo do Microsoft 365. Então, vou clicar aqui, ó. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse link aqui e vou abrir ele em uma aba anônima, porque eu já tenho outras contas que pode dar problema. Então, olha só, pessoal. Agora que eu abri aqui, tá? No caso aqui, eu abri uma aba anônima, tá? Se eu abrisse aqui numa aba normal, ele iria falar que o meu e-mail, tá? Já estava configurado, tá? E eu só precisaria enviar um código de notificação. No caso aqui, como ele pediu o e-mail de novo, eu vou passar o meu e-mail de novo, só para mostrar para vocês. Olha só. Então, passei o e-mail e ele falou o seguinte: acabamos de enviar o código de acesso, né, ao site SharePoint lá para o seu e-mail. Então, vou voltar lá no meu e-mail. Está aqui o código de verificação. Vou copiar esse código. Vou voltar aqui e vou acessar. Beleza? Então, olha só que legal, pessoal. Estou logando no site SharePoint com o usuário Gmail. Se eu vier aqui, ó, olha só, dmmnegocioonline@gmail.com. Se eu tentar acessar aqui, pessoal, olha só, página inicial. Consigo acessar normalmente, então eu tenho os acessos normais aqui a esse site do SharePoint. Então essa aí é uma solução bem legal para você que precisa compartilhar documentos, listas com pessoas fora da organização. Consegui te ajudar com esse vídeo? Se eu conseguir, novamente eu peço para você, deixe aqui o seu like, deixe aqui a sua inscrição nesse canal e se você puder também, compartilhe esse vídeo aí com pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu acesso aqui nesse vídeo. Te vejo nos próximos vídeos, tá? E um aviso importante, não se esqueçam de dar uma olhada nos links aqui da descrição do vídeo. E se você dá uma olhada nos vídeos anteriores aqui desse canal, você vai ver que tem muitas soluções sobre SharePoint, Power Automate, Power BI, Power Apps. Então você vai descobrir muita coisa aqui nesse canal, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui.
Muito obrigado e até mais.